E aí, tudo bem com vocês? Nesta aula, nós vamos aprender sobre resistência. A resistência pode ser dividida em alguns tipos: resistência aeróbica, resistência anaeróbica, resistência de força e resistência muscular localizada. Essas três primeiras eu já comentei com vocês, mas eu vou citar elas novamente para vocês se situarem. A resistência aeróbica está ligada ao sistema aeróbico que nós vimos na última aula, sobre a aptidão cardiorrespiratória. Já a resistência anaeróbica, ou seja, que não utiliza o oxigênio, a gente utiliza os sistemas ATP-CP e o glicolítico, que vocês também já viram na última aula. E ela pode ser dividida em duas formas: resistência anaeróbica dinâmica e resistência anaeróbica estática. A dinâmica corresponde a uma sequência curta e rápida de movimentos, como por exemplo a corrida estática, ou até mesmo aquele teste abdominal, de resistência abdominal, que eu passei para vocês lá no módulo de avaliações. Ele também pode ser considerado um tipo de exercício anaeróbico dinâmico, porque a intensidade está muito alta e o tempo é curto. E a resistência anaeróbica estática é aquela em que a gente permanece em um movimento por um período curto, relativamente curto de tempo também. Um exemplo clássico dessa resistência estática é a prancha. A gente permanece paradinho ali por um curto período de tempo, 30 segundos, 2 minutos. E a resistência de força é aquela que vimos no início desse módulo, que é a força, também conhecida como resistência de força. Mas o foco dessa aula é a RML, resistência muscular localizada. É a habilidade de exercer um esforço, seja ele estático ou dinâmico, prolongado, sem, obviamente, perder a qualidade do movimento. Um exemplo claro é a sustentação de perna. Quando o bailarino faz um développé e precisa segurar e sustentar essa perna, a resistência muscular localizada é o que vai fazer ele manter essa perna na altura e não ir caindo a perna, descendo a perna aos poucos. E essa já pode ser uma boa justificativa do porquê o bailarino deve treinar essa resistência muscular localizada. E localizada já diz, trabalha a resistência local de um músculo ou um grupo muscular específico. E quando que eu vou orientar esse bailarino a fazer esse tipo de treinamento? Quando eu observar que ele não consegue sustentar pelo tempo que eu preciso um determinado movimento, seja a própria sustentação de perna ou qualquer outro movimento que ele precise sustentar. Mas, no geral, você vai indicar esse tipo de treinamento quando o bailarino precisar manter esse tipo de esforço ou fazer o mesmo movimento por repetidas vezes. E como que a gente trabalha isso em um bailarino? Bom, você vai pedir para que ele execute esse movimento que ele precisa fazer repetidas vezes, além do que ele faz na coreografia. Então, imaginem que o bailarino precisa fazer determinado movimento por 10 vezes, 10 repetições, uma seguida da outra. Você vai pedir para que ele faça 20, 30 repetições, para que quando ele for fazer 10, isso seja fácil. Ou trabalhar essa capacidade com o foco na musculatura necessária para fazer esse determinado movimento. E como que eu trabalho isso com bailarinos? Bom, se a gente for pensar nessa resistência de movimentos repetidos muitas vezes, a gente vai trabalhar em cima do próprio movimento que ele vai executar. No caso, seria bem específico. Então, imaginem um movimento que o bailarino vai executar 10 vezes. E ele cansa para fazer essas 10 vezes. Então, a gente vai pedir para que ele faça isso 20, 30 vezes, para que quando ele for fazer as 10, ele não se canse, porque isso já vai estar fácil para o corpo dele. Obviamente que tem que ter uma progressão, eu não posso jogar lá pro bailarino fazer, ele faz 5, 10,
pedir para que ele faça 50 no mesmo dia, assim, sem ter uma progressão. Precisa dessa progressão também. Agora, se o bailarino precisa sustentar uma perna, né? Usar mais essa resistência estática, o que eu faço? Trabalhar isometria na amplitude que ele precisa. E o que é a isometria? É fazer o movimento e trabalhar o músculo parado, sem movimento. E obviamente que a musculatura que precisa estar em isometria é aquela utilizada no movimento que ele vai utilizar na dança. Eu não posso, por exemplo, o bailarino quer sustentar a perna e eu pedir para que ele treine resistência muscular localizada do braço, né? A gente precisa ser bem coerente quanto a isso. Ou, por exemplo, aí mais uma vez a importância da anatomia, da biomecânica. Eu preciso que ele sustente a perna devant. Eu não vou pedir para que ele trabalhe a resistência muscular localizada da panturrilha, de repente. Entende? Tem que trabalhar especificamente no músculo que vai ser utilizado, que faz essa ação principal do movimento. E é por isso que se chama resistência muscular localizada, porque a gente vai trabalhar com foco no local, na musculatura alvo. Beleza? Vamos para a próxima aula?